Existe uma pergunta que quase ninguém consegue responder. Você consegue ficar sozinho? Não por alguns minutos, mas por sim algumas horas. Sem pegar o celular, sem colocar uma música, sem abrir uma rede social. Apenas você e os seus próprios pensamentos. E curiosamente, essa simples ideia assusta muita gente. Porque talvez o maior medo da nossa geração não seja a solidão, mas sim o silêncio. Vivemos cercados por notificações, por pessoas, por vídeos, opiniões, por conversas, e mesmo assim nunca estivemos tão perdidos, porque passamos tanto tempo ouvindo todo mundo e esquecemos de ouvir a nós mesmos. Talvez seja por isso que, por qualquer momento vazio, precise ser preenchido. Esperamos numa fila olhando para uma tela, almoçamos olhando para outra, dormimos ouvindo alguma coisa e já acordamos procurando o celular. Existe um medo quase inconsciente de ficar sozinho. Mas e se esse medo estiver escondendo exatamente aquilo que você mais precisa encontrar? Quando criança, a gente não tinha medo de ficar em silêncio. Observávamos as nuvens, criávamos histórias na nossa cabeça, brincávamos sozinhos. Eu principalmente brincava, desmontava tudo que via pela frente. E isso fazia com que a nossa imaginação preenchesse esse vazio. Porém, crescemos e aprendemos que ficar sozinho parecia significar fracasso. Se você vai ao cinema sozinho, as pessoas logo o estranham. Se você vai almoçar sozinho, parece que foi, sei lá, abandonado. Se você viaja sozinho, alguma coisa deu errado. E infelizmente criamos a ideia de que felicidade sempre precisa de uma companhia. Mas será que precisa? Ou será que confundimos companhia com dependência? Existe uma diferença enorme de solidão e solitude. A solidão dói, ela é uma sensação de abandono. É quando você gostaria de ter alguém, mas não tem. Já a solitude é uma escolha. É quando você aprende a apreciar a própria companhia. É quando descobre que existe paz no silêncio, que existe crescimento quando ninguém está olhando. Detalhe, a solitude não te afasta das pessoas. Ela aproxima você de si mesmo. E é aí que tudo muda. Eu vou ler uma frase para vocês e que diz assim: quem não suporta a própria companhia fará qualquer coisa para ter a companhia de qualquer pessoa. E realmente talvez seja verdade, porque quem nunca aprendeu a ficar sozinho aceita qualquer relacionamento, qualquer amizade, qualquer ambiente, qualquer amor. Não porque seja saudável, mas porque o vazio parece insuportável. Então pessoas deixam de amar para apenas depender. Deixam de compartilhar a vida para usar o outro como remédio. E ninguém nasceu para carregar esse peso. E talvez seja por isso que tantos relacionamentos terminam em decepção. Esperamos que alguém resolva problemas que nem nós tivemos coragem de enfrentar. Esperamos que alguém cure inseguranças que nunca tratamos. Esperamos que alguém preencha o vazio que nem sabemos explicar. Mas pessoas não foram feitas para completar pessoas. Elas foram feitas para caminhar juntas. E existe uma enorme diferença. E o mais curioso de tudo disso é que toda transformação profunda acontece quando ninguém está olhando. O atleta treina sozinho, o escritor escreve sozinho, o músico ensaia sozinho, o filósofo pensa sozinho, o artista observa sozinho. E por incrível que pareça, até Jesus. Antes de ensinar multidões, ele procurava lugares distantes, lugares solitários. Não porque rejeitava pessoas, mas porque entendia algo que esquecemos. O silêncio também alimenta. A solitude também fortalece. Talvez por isso que o autoconhecimento seja tão desconfortável. Porque quando finalmente desligamos o barulho, começamos a ouvir perguntas difíceis. Quem realmente eu sou? Por que preciso tanto da aprovação dos outros? Por que tenho tanto medo de decepcionar pessoas? Por que eu não consigo descansar? Essas perguntas sempre estiveram aí. Nós apenas aprendemos a abafá-las. E eu deixo um desafio aqui para vocês. Só experimente uma coisa. Saia para tomar um café sozinho. Caminhe sem fone de ouvido. Sente um banco de praça e observe as pessoas. Observe o céu. Observe os seus pensamentos.
No começo vai parecer estranho, depois vai parecer silencioso. E então, talvez você conheça algo raro. Você vai perceber que existe uma pessoa que passou a vida inteira esperando para conversar com você. E essa pessoa é você mesmo. A verdade é que ninguém consegue oferecer paz. Se vive em guerra consigo, ninguém consegue amar de forma saudável. Se precisa desesperadamente ser amado para existir, ninguém consegue construir uma vida sólida. Por isso, aprender a estar sozinho não significa aprender a viver sem pessoas. Significa aprender que sua paz não pode depender delas. E existe uma liberdade enorme em gostar da sua própria companhia. Porque você deixa de implorar por atenção, deixa de correr atrás de quem não quer ficar, deixa de aceitar migalhas. Você começa a escolher pessoas ao invés de precisar delas. E isso transforma completamente a forma como você ama. E no fim, a arte de estar sozinho nunca foi sobre isolamento, foi sobre integridade, sobre descobrir que você continua sendo inteiro, mesmo quando ninguém está por perto. E quando esse dia chega, as pessoas deixam de entrar na sua vida para preencher um vazio. Elas entram para compartilhar uma vida que já encontrou sentido. Porque a melhor companhia que alguém pode oferecer ao mundo é a de uma pessoa que aprendeu primeiro a caminhar em paz consigo mesma.